Bom, e agora a gente recebe no estúdio do Sem Filtro o advogado e professor de Direito Constitucional André Marcília para comentar os principais assuntos jurídicos da semana. André, seja muito bem-vindo em OS Sem Filtro mais uma vez, todas as sextas-feiras aqui conosco para discutir os principais assuntos da semana, doutor Marcília. Eu começo já, então, na esteira do assunto que nós começamos aqui, da intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da UTI. Muito se falou nessa semana e acho que a audiência precisa a gente esclarecer a questão jurídica desse fato. Pela lei, é possível realizar o ato de intimação por um oficial de justiça dentro de um ambiente hospitalar, no caso de uma UTI? E já faço uma outra pergunta. Seria possível gravar, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse ato e publicar nas suas redes sociais? A lei permite esse tipo de ato? Perfeito, Paulo. Bom, boa noite a todos da mesa, todos da bancada, todos os espectadores do Oeste. Um prazer estar aqui com vocês. A lei permite a intimação em hospital se for um caso de extremíssima urgência e jamais numa UTI. A gente não pode também tomar hospital e UTI como se fossem a mesma coisa. E a lei também permite que os oficiais de justiça sejam sim gravados, eles são pessoas públicas. Mas vamos por partes. A questão da intimação, ela está prevista no CPC, que é o Código de Processo Civil, e que é aplicado subsidiariamente ao penal. Então, se não tem uma regra no penal, aplica-se o civil. E tem lá, 244, só em caso de extrema urgência pode-se entrar no hospital. Era um caso de extrema urgência? Claro que não. Qual é a diferença de você intimar o Bolsonaro ontem, anteontem, ou daqui 5 dias ou 10? Qual é a correria que é necessária? Nada. Aliás, ele já estava sabendo que ele era réu. Era só um ato formal, portanto. Então, a lei permite a intimação, mas não no caso dele. Então, no caso dele, a intimação foi nula, é irregular, é ilegal e é completamente, a gente deve repudiar, porque também do ponto de vista moral e ético, ela não é válida. Basta a gente, não precisa nem de lei, basta a gente ter um pouco de bom senso. Hoje o bom senso está fora de moda. O bom senso é revolucionário, talvez. Basta a gente ter bom senso, intuição e perceber que isso é um ato injusto. Tanto que repercutiu internacionalmente. As pessoas no mundo inteiro falaram disso como um ato ilícito, errado, etc. E ninguém conhece lá fora a legislação brasileira. Então não é só uma questão de lei, é uma questão também moral. Muito se falou também, Paulo, eu acho que esse é um ponto importante da gente esclarecer. O Bolsonaro fez uma live no dia anterior e isso teria então justificado o dia seguinte. Primeiro, a live é um ato controlado. Uma live não é diferente de você ligar para o seu filho, para o seu neto, para sua esposa de dentro do hospital. A diferença é que 1 ou 100 mil vão atender, mas é um ambiente controlado. Você não tem ninguém lá dentro, você não tem pessoas estranhas com caneta que pode estar infectada, com papel que pode estar infectado, nada disso. Então, é totalmente diferente de você fazer uma live para amigos e você receber um oficial de justiça te dizendo que você virou réu num golpe de Estado. Então, esse é um ponto importante. E outra, o médico, se a live foi feita no dia anterior, é porque o médico autorizou. E isso precisa ser posto, então, na mesa. No dia seguinte, pode ser que a pessoa não esteja tão bem. Quantas vezes você está numa UTI e no dia seguinte você vai para o quarto e no outro dia você volta para a UTI? É algo muito instável. Se o médico autorizou a live, pronto, isso não significa que no dia seguinte ele estaria bem para receber um oficial de justiça. Eu acho que o ministro Moraes não conhece tanto de medicina, nem fez nenhuma perícia médica e nem está autorizado a questionar o diagnóstico do médico do Bolsonaro. O oficial de justiça entrou ilegalmente, entrou irregularmente, tudo isso é nulo e não tem nenhum direito essas associações ligadas aos oficiais de justiça de questionar o sensacionalismo. O oficial de justiça é servidor público em um ato público. Portanto, se é público, pode ser gravado, pode ser filmado, até para proteção, até para o Bolsonaro depois usar isso no próprio processo para questionar. É muito curioso até esses oficiais de justiça terem dito que houve sensacionalismo, porque o sensacionalismo foi proporcionado pelo ministro. Sim, então, claro. Essa nota devia ser destinada ao Moraes. Os oficiais de justiça podiam fazer uma nota. Ministro Moraes, o senhor proporcionou aqui um sensacionalismo tão grande a nós, oficiais de justiça, que nós repudiamos o seu ato porque fomos expostos a um certo ridículo.
Deixa eu jogar para o telão. Ana também tem pergunta para o doutor Marcília. Podemos seguir nesse tema ou outros, Ana? Fique à vontade. Boa noite, professor. Bom, eu só queria trazer um trechinho de um tweet de um dos filhos do presidente Bolsonaro, o Carlos, que escreveu o seguinte: mesmo em tempos de guerra, hospitais são respeitados, mesmo em meio ao fogo cruzado, há um código de honra que impede soldados de invadir uma UTI. Mas na guerra pessoal de Alexandre de Moraes contra meu pai, até isso foi rompido. A autoridade dos médicos foi desconsiderada, os protocolos foram desrespeitados e a vida dele foi tratada como detalhe. Hoje, né, o Alexandre até comentou o dia da libertação, né, da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, o Carlos traz que até na guerra, né, os hospitais são respeitados. Professor, queria sair só um pouquinho desse tema para jogar para o assunto Débora. Quais são os próximos passos, caminhos para a Débora agora, já com essa votação concluída pela condenação? Existe alguma esperança ainda para a Débora para que tudo se volte para a dosimetria do ministro Luiz Fux, por exemplo, que diminuiu bastante, inclusive, de acordo com a dosimetria dele, ela estaria já em liberdade, já que ela já cumpriu mais de 2 anos de prisão? Boa noite, Ana. Pois é, de acordo com a dosimetria dele, ela está presa ilegalmente, inclusive, né? Se ele deu 1 ano e 6 meses, ela está mais de 2, ela poderia, inclusive, pedir indenização ao Estado em razão dessa demora irregular que houve para o julgamento dela, ou essa prisão indevida durante a espera para o julgamento. Bom, o que a gente pode esperar daqui para frente? Nós teremos, sem dúvida alguma, possibilidade, justamente por conta dessa relativização, especialmente a relativização do Fux, a possibilidade de que ela adiante entre com algum recurso e busque com isso ser julgada pelo plenário. Isso seria uma boa notícia se a gente estivesse num caminho jurídico apenas, mas a gente está num caminho político e a gente precisa saber que os ministros dificilmente levam os seus julgamentos ao plenário ou levam a possibilidade de que sejam expostas as decisões monocráticas ou das turmas. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que essa possibilidade recursal que essa divergência do Fux proporcionou, sobretudo a do Fux, porque a do Zanin é uma relativização cor-de-rosa, vamos dizer assim, né? Então, enfim, não é 14, é 10, é 8, isso daí não muda nada. Mas a do Fux não, é sensível. Ele põe 1 ano e 6 meses e relativiza que ela não estaria envolvida diretamente no golpe. E isso possibilita, então, essa chance recursal. Essa chance recursal para o plenário, creio que o STF vai guardar no bolso para, se a anistia caminhar de forma muito robusta dentro do Congresso e se tornar um caminho sem volta, bom, talvez o Supremo, para não ficar isolado, lance a possibilidade de que ele próprio reavalie nesse recurso ao plenário a pena da Débora e espalhe a relativização das penas para outros mais réus do dia 8. Seria uma forma do perdão partir do STF e não do Congresso. Mas é uma avaliação política e não jurídica. Juridicamente, eu creio que o Supremo vai guardar esse recurso no bolso, na gaveta, como faz e fez com todos os demais recursos que saem de decisões monocráticas e da primeira turma ou das demais turmas nesses últimos 6 anos de inquéritos. Mas quem analisaria esse recurso? O relator ou o presidente do Supremo para levar a plenário, eventualmente? Seria, no caso, o presidente do Supremo e, enfim, como presidente das casas legislativas, o presidente supremo, que também vai variando, mas que, obviamente, estão todos ali alinhados. E se permanecer na turma, doutor Marcília, quem vai fazer esse cálculo da dosimetria do tamanho da pena, tendo em vista que 3 ministros votaram pela condenação em 14, um ministro votou 1 ano e 6 meses, e o Zanin ficou ali no meio do caminho, ficou com 11 anos. Como é que é feito esse cálculo? Esse 1 ano leva em consideração? Faz uma média ponderada? Como é que ficaria isso? Não tem uma média ponderada, seria até bom, mas como os que relativizaram a pena foram minoria, a maior parte dos que votaram, portanto a pena maior é que prevaleceria. Segue com os 14 anos. Segue. Perfeito.